E agora, cumprindo a programação do 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro, nós vamos finalizar com chave de ouro com a palestra sobre o tema Controle de Renúncia de Receitas. Para compor a mesa técnica como presidente dos trabalhos, vamos receber a auditora de controle externo, doutora Thaís Xavier Ferreira da Costa, que é chefe de gabinete da vice-presidência desta Corte de Contas, para presidir a mesa dos trabalhos. E vamos receber o nosso palestrante, o conselheiro José Ribamar Caldas Furtado, do TCE do Maranhão. E agradecemos a participação neste congresso da excelentíssima senhora, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, doutora Maria Isabel de Matos Rocha, que esteve, participando de todas as palestras aqui do congresso. Para as boas-vindas e presidir os trabalhos da mesa, anunciamos a auditora de controle externo, doutora Thaís Xavier Ferreira da Costa. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero prestar meus cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes, o que eu faço na pessoa do excelentíssimo vice-presidente dessa casa, conselheiro Ronaldo Chadid. Cumprimento também todo o meio acadêmico, docentes e discentes que vieram prestigiar nosso evento, o que eu faço na pessoa da nossa eterna professora, conselheira Marisa Serrano. Eu quero pedir licença aqui para, em nome da comissão organizadora do evento, parabenizar o conselheiro Ronaldo Chadid pela excepcional condução e organização deste congresso, ao conselheiro Valdir Neves Barbosa pelo irrestrito apoio concedido, ao professor doutor Francisco Pedro Jucá e a todos os demais professores idealizadores desse evento, por permitirem que tão importante congresso pudesse ser realizado em Mato Grosso do Sul. E a todos os parceiros e servidores envolvidos que não mediram esforços para que tudo pudesse ser realizado a contento e que conseguíssemos trazer nomes como o do conselheiro Caldas Furtado. Conselheiro, é uma honra recebê-lo no nosso estado. Obrigado por prestigiar nosso evento. A gente fica muito feliz com o senhor aqui na nossa casa. Ao senhor, que é uma referência para todos os tribunais de contas deste país e para os estudiosos do direito financeiro, quero pedir vênia para fazer a leitura muito simplificada de vosso currículo. O doutor José Ribamar Caldas Furtado é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, professor adjunto de Direito Financeiro do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, professor convidado da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão e da Escola Superior do Ministério Público daquele estado, instrutor da Escola de Administração Fazendária, ESAF, membro do Conselho Fiscal do Instituto Rui Barbosa. O nosso palestrante já exerceu os cargos de auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão, auditor fiscal da Receita Federal, analista de Finanças e Controle do Ministério da Fazenda. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com ênfase em Direito Financeiro, e pós-graduado em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública. É também autor do livro Direito Financeiro, já na 4ª edição, publicada pela editora Fórum, e de vários artigos publicados em revistas especializadas. E eu abro um parênteses aqui, conselheiro, para dizer que o trabalho do senhor fundamenta muitas de nossas decisões aqui, tá? O trabalho do senhor é um grande exemplo para nós. Então, passar a palavra ao professor, que vai ministrar a palestra sobre o controle de renúncias de receita. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Eu sinto até o peso da responsabilidade após a apresentação da doutora Thaís, mas quero cumprimentá-la, agradecer pela apresentação, cumprimentar a todos os conselheiros, na pessoa aí do doutor Chadid, da conselheira Marisa Serrano, cumprimentar os conselheiros substitutos, os procuradores de contas, os auditores, enfim, todos os servidores que formam esse Tribunal de Contas, cumprimentar a todos os presentes e agradecer a presença de todos.
Pois bem, eu vou me permitir ficar de pé para fazer a apresentação. Muito bem. Então, só para que se tenha ideia da importância do tema renúncia de receita, recentemente o Tribunal de Contas da União divulgou um estudo em que revelou que, em 2012, estima-se que a União Federal, somente a União Federal, deixou de arrecadar 216 bilhões de reais. Vejam a importância do controle de renúncia de receita. Pois bem, penso que o ponto de partida é o exame aí do artigo da nossa Carta da República, da nossa Carta Política, que dá a estruturação, que inicia a estruturação do sistema de controle externo. Aqui nós vamos falar um pouco de legalidade, de legitimidade, do próprio controle de renúncia de receita, a legalidade, explorando as dimensões financeira e orçamentária, e quando nós falarmos de legitimidade, já na parte final, vamos falar de fiscalização operacional. Isso que aí está são os termos do artigo 70 da Constituição Federal, do tipo Ctrl+C, Ctrl+V. Apenas fiz aí uma disposição didática, expressando de um lado o que eu chamo de dimensões da fiscalização, e aqui os tipos de controle. Bom, feita essa introdução, com o exame do artigo 70, caput da Constituição Federal, vamos apresentar quais as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal que regem a renúncia de receita. Pois bem, penso que o ponto de partida é enfrentar a seguinte indagação: por que se escreveu uma lei de responsabilidade nesse país? Por quê? E a resposta está aí. O objetivo era tão somente estabelecer equilíbrio nas contas públicas. Equilíbrio nas contas públicas. É muito comum se falar por aí que a lei de responsabilidade fiscal teve o objetivo de moralizar a administração. É claro que pode ter, sim, havido um efeito colateral de moralizar a administração pública, mas a meta, o alvo, o objetivo, naquele momento, era esse aí, equilíbrio nas contas públicas. E isso não é uma construção doutrinária, isso está expressamente consignado na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o regime de gestão fiscal responsável visa alcançar o equilíbrio das contas públicas. Até porque, em tema de moralidade, já existia a Lei 8.429, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, que antecedeu cerca de 8 anos. A Lei 8.429 é de 92, chegou 8 anos antes. Isso parece ser uma retórica, parece ser um mero discurso, mas não é. Isso é uma orientação para todos os intérpretes da Lei de Responsabilidade Fiscal, qualquer que seja o dispositivo. Ao ler um parágrafo de determinado artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que ter isso em mente. Ali procurou-se tutelar aquilo que foi erigido naquele momento como interesse maior que foi o equilíbrio nas contas públicas. Pois bem, daquele artigo 1º, parágrafo 1º, nós podemos extrair os pilares, a base onde está afincado esse regime de gestão fiscal responsável. Quais sejam? Transparência, planejamento, transparência, controle e responsabilização. Tudo isso
estabelecido com o objetivo de se chegar ao equilíbrio nas contas públicas. Vejam que essa lei expressa os fluxos e refluxos da teoria econômica. O que fez Keynes no passado? Rompeu com a teoria clássica, dizendo que o Estado não deve gastar mais do que arrecadar. E aí o que é que nós temos? Mas acontece que o Brasil, ele exagerou na prescrição keynesiana, gastou demais, sem controle, ao ponto de se ter um estrangulamento, o que exigiu a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela opera esses mecanismos, estabelece metas de receitas e despesas e limites e condições. No que diz respeito à renúncia de receita, que é o nosso ponto fulcral da nossa participação aqui, geração de despesa, dívida e endividamento. Há quem diga que tudo isso foi construído por uma força externa para reduzir este ponto aqui, dívida e endividamento, né? Quem milita na área, quem é de fora tem essa informação. Quem milita na área tem a quase certeza de que uma força externa fez com que o Brasil, lá em 2000, editasse a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, então nós temos aí a equação orçamentária, e para se chegar ao equilíbrio nas contas públicas, a lei trabalha as duas vertentes da equação orçamentária. Do lado da receita, das receitas previstas, tudo faz a lei para conter perdas permanentes de receita, atacando exatamente controlando as renúncias de receita. E, do outro lado, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, tentando conter o crescimento irracional, sem planejamento da despesa. Então, é isso que faz o equilíbrio. Se trabalha, de um lado, contendo-se o crescimento irracional, desarrazoado da despesa, do outro lado, tentando-se, de todas as formas, conter a queda permanente de receita. Pois bem, nós vamos deixar a parte da despesa para uma outra oportunidade. Vamos aqui, no pouco tempo que nós temos, explorar a questão da parte da receita. Então, a lei estabelece esses mecanismos, prevê a efetiva arrecadação de todos os tributos, E aí o auditor do Tribunal de Contas, ao receber a prestação de contas do prefeito, vai verificar se o prefeito daquele município pequeno arrecadou e instituiu, por exemplo, o IPTU. E aí gera um desconforto, né? Gera um desconforto, porque para o pequeno município, arrecadar IPTU nem sempre é vantajoso. O IPTU requer um investimento, requer a constituição de um cadastro, a manutenção de um trabalho, gastos com lançamento, emissão de carnê, etc. Mas a lei estabeleceu e prevê inclusive sanção, ainda que em sede de proibição de transferência voluntária, mas é uma sanção, pelo menos assim eu compreendo, para aquele pequeno município que não arrecada o IPTU. Vou me permitir aqui uma pequena digressão. Penso que esse dispositivo ele não tem harmonia com a Constituição Federal. Por quê? Porque a competência tributária outorgada pela Constituição, ela não é uma compulsoriedade. O seu exercício não é compulsório. O seu exercício é uma facultatividade. Prova maior disso é que a União Federal, até hoje, não instituiu nem arrecada o IGF. Quer dizer, sob essa ótica, estaria a União a todo ano a descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o legislador impõe que o pequeno município institua
e cobre o IPTU. Cobrar ISS, cobrar ITBI não tem grandes problemas, porque não requer investimentos, mas cobrar IPTU, sim. E nós temos que, uma vez que o Supremo Tribunal Federal chancelou esse artigo 11 com o carimbo da constitucionalidade, sendo muito tolerante com a lei de responsabilidade fiscal, isso nos obriga a nos ver nessa situação de desconforto, de aqui apontar que o prefeito daquele municípiozinho, às vezes de 5 mil habitantes, está obrigado a instituir e cobrar o IPTU, sob pena de desobedecer o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, a outra, ainda se fala em cumprimento das metas. Essas metas são aquelas metas do anexo de metas fiscais, metas de receita, metas de despesa. E a obediência aos limites e condições das renúncias. Vamos aqui depois, na sequência, falar desses limites e condições. Mas antes de nós falarmos dos limites e condições no que diz respeito à renúncia de receita, é importante nós compreendermos determinados conceitos contemplados por esse guarda-chuva renúncia de receita. Ponto de partida, estabelecer uma distinção entre o que deva se compreender como isenção, anistia e remissão. É muito comum se ouvir, doutor Jadid, autoridades, até autoridades fazendárias, né, fazer essa confusão terminológica, confundindo isenção com anistia e remissão. Então, trouxe aí um gráfico, aqui tem uma linha branca aqui, que ela ficou meio perdida aqui na projeção, mas tem uma linha aqui dividindo esse campo do outro. Trouxe o gráfico para apresentar para vocês, de uma forma que eu compreendo ser bastante didática, essa distinção entre isenção, anistia e remissão. Então, percebam bem, a dispensa do pagamento antes do lançamento constitui uma isenção se tributo, se multa, anistia. Após o lançamento tributário, tanto faz ser tributo ou multa, nós cuidaremos de remissão. Esclareceu? Então, o que é o lançamento? É o registro, grosso modo, uma tradução livre, é o registro nos contas correntes fazendários do débito do contribuinte. Ocorre o fato gerador da obrigação tributária, até que se reduza esse direito da fazenda a um direito líquido, certo e exigível, colocado nos controles fazendários. Se tributo, nós vamos falar de isenção. Se multa, nós vamos falar de anistia. Isenção é a dispensa do pagamento do tributo não lançado. A anistia é a dispensa da multa não lançada. Depois do lançamento vem a remissão, é o perdão, né? Pede-se perdão depois do pecado. Em sede de medida cautelar, fica muito complicado, né? Pede-se perdão depois do lançamento. Ok? Vamos agora compreender um outro conceito. Esse é um pouquinho mais complicado, que é o do chamado crédito presumido. Eu vou me esforçar aqui para fazer com que vocês compreendam essa figura do crédito presumido, que é uma técnica de incentivo fiscal utilizada pela Fazenda Pública para conceder incentivos, normalmente quando se trata dos chamados tributos não cumulativos, caso do ICMS, caso do IPI. Nesses tributos, onde você abate em cada operação aquilo que foi pago na operação anterior, nós teremos o crédito presumido quando a legislação autoriza que se contabilize esse crédito nas compras de mercadorias, ainda que não haja incidência do imposto.
ainda que não haja incidência do... Vou aqui apelar para um exemplo muito citado na doutrina. O Estado de Mato Grosso do Sul quer incentivar a produção de corte, frango de corte, e resolve não isentar a saída do frango de corte, mas isentar a saída da ração direcionada à produção de frango de corte. Então, nesse exemplo, ao comprar a ração, o produtor de frango de corte deveria pagar R$100, por exemplo, mas é uma saída isenta, ele não paga os R$100. Ao vender o frango de corte, ele arrecada 170. Sem os R$100, ele deveria pagar a diferença 170. Mas como a legislação autoriza o registro do chamado crédito presumido, presume-se que se pagou quando não se pagou. E aí o produtor de frango de corte só vai recolher R$70. A diferença, ele presume-se que ele irá utilizar no crescimento da sua atividade operacional, produzindo mais e mais frango para o povo do Mato Grosso do Sul. Pois bem, vamos adiante. E aí, pessoal, a relação daquilo que está compreendido como renúncia de receita para efeito de incidência das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão aí relacionados. Vejam que a lei começa citando a isenção em caráter não geral. Quer dizer, estarão submetidas às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal apenas as isenções concedidas em caráter não geral. Aquelas isenções específicas, ou seja, aquelas que serão concedidas a partir do preenchimento de condições e cumprimento de requisitos, não estão submetidas a essa incidência da LRF. Exemplo, quando o motorista de táxi compra o carro, não vai pagar IPI nem ICMS, mas ele tem que entrar com um processo lá na Receita Federal. Lá no passado até trabalhei exatamente nesse ponto, para que a Receita reconheça que aquele cidadão é taxista e que preenche os requisitos. Então, essa é uma isenção de caráter não geral. Só o taxista, também o deficiente físico, pode comprar o carro. É essa isenção que se quer combater, essa isenção específica. Aí vem a dúvida, porque quando fala de anistia e de remissão, percebam os senhores, a lei não especifica. E aí surge a dúvida. Nesse caso, deve prevalecer a interpretação literal, deve prevalecer a interpretação literal para a anistia e para a remissão, se nós continuarmos e formos verificar todos os outros institutos, nós vamos verificar o seguinte, que todos eles estão direcionados para tratamento diferenciado. Já falamos que o crédito presumido representa um tratamento diferenciado pela própria natureza. Da mesma forma, a lei diz que a alteração de alíquota, que implica redução de renúncia de receita, interessa apenas aquela que produz redução discriminada do tributo. E aí não é construção doutrinária, isso aí está na lei. A alteração da alíquota que interessa é a que produz redução discriminada. A modificação de base de cálculo que interessa é a que produz redução discriminada. E aí a própria lei fecha, falando de subsídio, que é também por si só
uma redução discriminada, um tratamento discriminado, e aí a lei ainda diz, fechando, que qualquer benefício com tratamento diferenciado pelo conjunto da norma, olha aí a dificuldade de interpretar, pelo conjunto da norma, eu concluo que no caso da anistia e o caso da remissão que ficaram em aberto, tem a impressão que o legislador deu uma cochilada, mas temos que interpretar no sentido teleológico, no sentido do espírito da norma, para concluir que, caso de anistia e caso de remissão, somente aquela que produza tratamento diferenciado. São esses tratamentos diferenciados que vão minando o lado da Receita Pública. Pois bem, vamos adiante. Agora, evoluindo nessa questão do controle das renúncias de receita, aqui vem um mandamento que eu extraí não da LRF, mas eu trouxe da Constituição Federal. A Constituição Federal diz que a concessão ou ampliação de qualquer incentivo fiscal, enquadrado como renúncia de receita, qualquer, aí inclui os de caráter geral ou não, porque essa regra não é regra da LRF, é regra da Constituição Federal. Nesse caso, qualquer caráter geral ou caráter específico tem que ser por meio de lei específica. E o que é lei específica? A própria Constituinte explica. É a lei que regula exclusivamente a matéria, a isenção, a anistia, a redução da base de cálculo, a redução de alíquota, ou o tributo correspondente, o ICMS, o IPI, etc., etc. Claro que o objetivo do Constituinte é colocar essa renúncia em debate, em destaque, né, de forma a impedir que, subrepticiamente, né, você possa incluir uma renúncia de receita num debate acalorado em torno da aprovação, de uma aprovação que trate até de outro assunto, somente lei específica. Essa lei, se você enquadrar essa renúncia de receita naquelas hipóteses da lei de responsabilidade fiscal, aí você terá que apresentar os documentos que estão previstos no artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, que são esses. Ao fazer a proposta, isso tem que ficar demonstrado. Primeiro, que a estimativa você tem que fazer um estudo, um planejamento para assimilar essa perda de receita. E isso tem que ser feito. Tem que ser feita uma estimativa do impacto orçamentário financeiro em 3 exercícios. Impacto financeiro é quanto você vai gastar. Se bem que a ideia aí está associada de gasto tributário mesmo, né? Gasto tributário mesmo. Estou aproveitando aí a falha. Gasto tributário, é isso que se trabalha a ideia de renúncia de receita. Mas, na verdade, você vai ter que demonstrar quanto você irá perder em receita em um período de 3 anos, que é o período crítico. O legislador da LRF trabalha sempre com esse horizonte de 3 anos, quer seja no lado da receita, quer seja no lado da despesa. Imaginou o legislador que é o período necessário para que essa perda seja absorvida, incorporada pelo sistema orçamentário. Então, vejam bem, esse é o impacto financeiro. Quanto em reais, quantos milhões, quantos bilhões? Falei agora de 216 bilhões de reais que a União deixou de arrecadar em 2012, dados publicados pelo Tribunal de Contas da União. E em relação ao impacto orçamentário, é como que essa perda será compensada dentro do orçamento. Se buscará uma forma alternativa de receita ou haverá corte de despesa, porque
a balança ela precisa ser reequilibrada. Ou você busca uma forma alternativa de receita, ou então você diminui despesa. Isso tem que ser apontado. E mais, que se atenda ao disposto na LDO. O anexo de metas fiscais terá esse demonstrativo de estimativa e compensação, se for o caso. E mais ainda, que uma dessas duas condições sejam satisfeitas. Demonstração de que foi considerada na estimativa da LOA e que não afetará as metas de resultado. Você vai demonstrar que, ao elaborar a lei orçamentária, nos anos subsequentes, 3 anos, essa renúncia ela foi considerada na estimativa da receita. Ou então, que foram tomadas as chamadas medidas de compensação, mediante a majoração de novos tributos. Perceba que o pano de fundo é o equilíbrio orçamentário. É o equilíbrio orçamentário. Pessoal, parece ser uma coisa relativamente complexa, mas não é assim no nosso orçamento doméstico. Imagine uma família que resolve matricular um filho em uma faculdade particular, por exemplo, de medicina. Terá, a expressão ali realmente foi de quase dor, né? Terá certamente um impacto do ponto de vista de impacto financeiro, ali uns R$7.000 mês, não é verdade? O estudo tem que ser para 5 anos, um tempo maior ainda do que o requisitado pela LRF. Esse é o impacto financeiro no orçamento doméstico. E o impacto orçamentário? A família ou tem folga orçamentária para bancar esses R$7.000 mês, ou vai ter que buscar formas alternativas. Ou, se o pai é médico, geralmente o pai é médico, vai ter que passar o final de semana na cidade vizinha fazendo plantão, aos domingos, sábados ou domingos. Ou de outra forma, terá que cortar gastos. Não é assim. É assim no orçamento doméstico, é assim também. Multiplique isso por muitos e muitos níveis de complexidade, é assim. Essa é a ideia que está querendo ser trabalhada no âmbito do orçamento público. Porque no orçamento doméstico, se você não planeja, não vai conseguir pagar a faculdade do filho, o filho vai começar, mas não vai concluir. O curso vai ficar pela metade. No setor público, o que vai acontecer? O hospital pode até ser iniciado, mas não vai ser concluído. E se concluído, não entrará em funcionamento, coisa que é muito comum, né? Em função dessa falta de planejamento aqui no Brasil. Ainda hoje, quem ligou a televisão, né, naquele horário da hora do café, saiu uma ampla matéria sobre as obras inacabadas que foram idealizadas para a nossa Copa do Mundo, né? Quer dizer que 7-0 foi pouco, né? Quando se fala de aproveitamento daquilo que estava sendo pensado em aeroportos, em obras de mobilidade urbana, etc., etc. O foco aí era a despesa, mas o mesmo raciocínio serve para a receita. Pois bem, para demonstrar que a receita foi considerada, a renúncia de receita foi considerada na elaboração da lei orçamentária nos 3 anos subsequentes, a saída é isso aí. A receita ou cresce por um comportamento da economia ou por estratégias governamentais. Isso é válido. Há uma curva, uma perspectiva real de aumento da renda nacional, do produto interno bruto, a receita tende a crescer vegetativamente. É natural isso. Ou de outra forma, o Estado tem que demonstrar que ele vai
operacionalizar estratégias de combate à sonegação. Feito isso, mas em bases convincentes, a renúncia pode ser praticada e não irá comprometer o equilíbrio fiscal. Mais importante do que esse estudo é a demonstração, ao final da execução do exercício orçamentário, de que aquilo que foi bem estudado, bem elaborado e apresentado como justificativa para a renúncia da Receita, se consolidou. E na execução orçamentária, a realidade evidenciou que o estudo realmente era real, verdadeiro, fidedigno. Pois bem, agora, quando você trata de medida de compensação, você está renunciando, por um lado, para aumentar a carga tributária. Pelo outro lado, aí nós temos que observar essas regras. O incentivo só pode entrar em vigor quando o benefício só pode entrar em vigor quando as medidas de compensação já estiverem sendo implementadas. Isso em função do princípio tributário da anterioridade. Né? Princípio tributário da anterioridade. Um tributo instituído ou majorado, ele terá que obedecer a uma anterioridade de exercício ou barra I, né? A anterioridade nonagesimal, aquela anterioridade de 90 dias. Então, isso tem que ser observado. E também esse aumento de carga tributária não pode ser pela via do tributo vinculado. Terá que ser um tributo não vinculado. Vale dizer, um imposto. Porque o tributo vinculado já tem a sua arrecadação vinculado a um serviço público específico. Certamente que não vai poder ser utilizado esse incremento de arrecadação em relação, por exemplo, a uma queda de ICMS. Não se compensa taxa com ICMS ou coisa que o valha. Essa é a ideia da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas regras de controle de expansão prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, elas não se aplicam nos casos de alteração das alíquotas dos impostos, II, IPI, IOF. Vale dizer, imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI. Por quê? Porque aqui o legislador da LRF respeitou a feição extrafiscal desses impostos. Vale dizer, imposto de importação e imposto de exportação, eles são ferramentas utilizadas para intervenção no comércio exterior, mas vale a feição extrafiscal do que a sua missão de carregar recursos. Mas a mesma coisa se diga do IOF, que é instrumento de intervenção na política de moeda e crédito, e IPI na política industrial. Também por razões óbvias, não há necessidade quando se tratar de cancelamento de débito cujo o valor seja inferior ao custo de cobrança. Isso aqui me fez lembrar do IPTU das pequenas cidades, né? Você tem um custo de cobrança certamente maior do que a receita, mas nesse ponto o legislador ele não se ateve. Pois bem, e aí eu apresento nesse slide, de forma consolidada, os mecanismos de transparência, né, para facilitar o controle das renúncias de receita. Primeiro, a reserva legal, já falamos, a lei há de ser específica, a lei só trata da renúncia de receita. Essa renúncia de receita ela tem que passar previamente pela LDO. A LDO disporá sobre as alterações da legislação tributária que irão ser efetuadas nos anos subsequentes, no ano subsequente, na verdade. E o anexo de metas fiscais já terá esse demonstrativo da estimativa e da compensação da renúncia de receita.
O projeto de LOA também terá demonstrativo do efeito sobre a renúncia de receita. Então, está aí consolidado os mecanismos de transparência que devem ser observados na concessão da chamada renúncia de receita. E aí, também uma consolidação dos passos que têm que ser seguidos, têm que ser observados para se conceder renúncia de receita. Passando pela LDO, depois pela LOA e depois pela aprovação da lei específica. E aí, uma provocação. Pode o Estado do Mato Grosso do Sul conceder um desconto de 10% do IPVA para quem pagar esse IPVA até o dia 15 de março, sem que o Estado do Mato Grosso do Sul esteja obrigado a seguir esse périplo aí estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Entenderam a questão? Pode. O Maranhão fez isso. Aqui não se faz isso? Dá um desconto? Aqui se faz. Aqui se faz. Se faz em relação ao IPVA e em São Luís também se faz em relação ao IPTU. Pagou de uma vez, parcela única, desconto. Lá foi de 15% do IPTU. Aqui foi de 20%. E aí? Está podendo? Isso? Como é essa questão sendo questionada? Mas isso não é renúncia de receita? Não tem que obedecer a toda aquela tramitação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal? Primeiro, vamos enquadrar esse desconto. Isso é isenção? Isso é anistia? Isso é remissão? Vamos. É remissão, alguém já matou a charada ali. Porque o imposto, esses dois impostos, o IPVA e o IPTU, eles são do tipo lançados de ofício, lançamento de ofício, que é aquele que o fisco, a fazenda, já tem os dados do contribuinte, o contribuinte não dá nenhuma informação e já recebe o lançamento prontinho, o carnê batendo à sua porta, ou então simplesmente o aviso lá, no caso do IPVA, né? Compareça até o dia tal, entre no site do Banco do Brasil, lá no Maranhão é assim, e pague o seu IPVA. Então, o caso não é de isenção. O imposto, quando ele é abatido, ele já foi lançado. Não é muito menos de anistia. Não se trata de multa. Pelo contrário, o que se quer é evitar multa, né? Se trata já de um perdão, de uma parcial, de um tributo em função da antecipação do seu pagamento. E aí nós vamos abrir a LRF. Lembra-se daquela discussão que, quando se fala de isenção, não se diz se ela é não geral ou específica. Perceberam? Se quem fizer uma interpretação literal da norma, vai dizer que isso aí está sujeito à incidência das regras da LRF. Eu prefiro buscar o conjunto da norma. Eu prefiro buscar o espírito da lei, para dizer que o que quer perseguir o regime de gestão fiscal é o tratamento diferenciado, e não esse tratamento geral que todos podem se beneficiar. Essa é minha opinião. Pois bem, lá no TCE, doutora conselheira Maria Serrano, lá no TCE de Minas Gerais, quem apresentou um voto muito bonito nesse sentido foi o conselheiro Vanderlei Ávila. Na pesquisa que eu fiz aí, localizei esse voto do conselheiro, exatamente defendendo essa tese de que vale a ideia do conjunto da norma.
Pois bem, então, esse é meu ponto de vista. E, já evoluindo, vamos falar agora de uma coisa que está na mídia aí a toda hora, a chamada guerra fiscal via ICMS, que é uma coisa bem mais específica, né, e bem mais complicada. Vejam os senhores que a Constituição diz, no artigo 55, parágrafo 2º, tá, inciso 12, a linha G, que lei regulará a forma como serão concedidas as renúncias de receita no âmbito do ICMS. E vejam vocês, o Supremo tem entendido que está ainda em vigor, que foi, portanto, recepcionada pela nossa nova ordem jurídica constitucional de 88, uma lei que é de 75. E o que essa lei diz? Que renúncia de receita de ICMS tem que ser aprovada no CONFAS. Né? Aquele órgão fazendário lá, que fica sediado em Brasília, que reúne todos os representantes de todos os estados. Mas ainda, que essa decisão há de ser unânime. Mais ainda, que essa decisão precisa ser ratificada por todos os entes da federação, depois de publicada no prazo de 15 dias. Quer dizer, Mato Grosso do Sul quer atrair uma indústria para cá, automobilística, por exemplo, né, como fez a Bahia, concedendo uma redução de ICMS. São Paulo, não, concorrência não serve. Já tenho meu parque fabril montado, não quero que Mato Grosso do Sul instale o seu parque fabril. E aí, nem vai em Brasília, vendo a pauta, nem vai, não precisa nem ir em Brasília. Não vai ratificar o convênio, e aí o convênio, ainda que seja aprovado lá por unanimidade, essa isenção estará no campo da ilegalidade. Agora, para tristeza nossa, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão recente, coisa aí de 3 meses, né, ratificou esse entendimento, que benefícios do ICMS somente os aprovados no âmbito do CONFAS. Mas aí trouxe uma novidade, que beneficia aqueles que desafiaram essa legalidade, né? E que peitaram isso, porque o Supremo está dizendo, fez pela primeira vez modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dizendo que isso só vale a partir da data do julgamento da ADI. O que passou, passou. Vejam como, às vezes, se beneficia o infrator, né? Aquele ousar, a lei chuta o pau da barraca, traz o incentivo. A Bahia levou a Ford, salvo engano, para lá, não é verdade? E agora, já que está dentro, deixa, né? Já que passou, passou. Modulação dos efeitos. Ganhou a Bahia, né? Que desafiou a ordem legal. Modulação dos efeitos. Vejam vocês que já estava sendo proposta no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, há quem diga que até por um trabalho do ministro do Mato Grosso, né, Gilmar Mendes, né, um gol contra a região, né, no sentido de estabelecer em súmula virculante de que só, se não passar pelo CONFAS, é inconstitucional. É inconstitucional. Essa proposta desse verbete já está desatualizado. Nós temos que colocar aqui agora, pelo menos, a modulação dos efeitos. Há quem diga que essa proposta de súmula vinculante não foi aprovada, até mesmo antes da decisão anterior, porque
os senadores fizeram um trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo tive acesso a um ofício expedido pelo senador Lindbergh Farias, pedindo que segurasse a aprovação da súmula vinculante, porque eles estão trabalhando lá isso, colocando isso aí em lei, mas modulando os efeitos. Tá? Tem, inclusive, já aí o texto aprovado já no Senado. Pois bem, então, após a aprovação no CONFAS, dessa forma tão complicada, ainda tem que seguir tudo isso, né? Passar por todo o orçamento e a aprovação mediante lei específica. Já encerrando a primeira parte, né, e já indo para a segunda parte, essa segunda parte, podem ficar tranquilos, é bem menor, né? Nós vamos falar agora um pouco, né, de controle de legitimidade, que é uma coisa, né, doutora Thaís, que tanto nos encanta, né? Não basta a legalidade, nós temos que buscar, verificar se aquela renúncia de receita, né, que trouxe prejuízo aos cofres públicos, se ela está se traduzindo em benefício da coletividade. E aí, doutor Chadid, um desafio para as casas de contas, né, para os tribunais de contas, não só medir a legalidade, né, mas medir os resultados, fazer auditoria operacional, fazer auditoria de desempenho. Para se montar uma matriz que possa verificar se aquela renúncia de receita, se ela está vinculada a uma política pública, e não se ela foi simplesmente concedida como um favor para o contribuinte. A renúncia de receita não pode ser assim compreendida. Tem que ser compreendida como um favor em prol da sociedade. E aí está o nosso grande desafio, né? De não só acompanhar a legalidade, mas medir os seus efeitos. Nós precisamos de quê? Para montar uma matriz que possa nos direcionar a fazer uma auditoria operacional de uma renúncia de receita. Nós precisamos de detectar os objetivos da renúncia, as metas a serem alcançadas e os indicadores. E aí veio uma dificuldade, porque a lei de responsabilidade fiscal, a meta é tão somente equilíbrio, não se preocupou com eficiência. Mas nós podemos e devemos buscar esses elementos em outras fontes. Vejam bem, olha o que eu descobri, que a LDO para 2014 da União, a LDO da União para 2014, né, ano passado, já exige que, no caso de renúncia de receita, que essa renúncia de receita esteja acompanhada da indicação do seu objetivo, além de se obedecer ao artigo 14 da LRF. Vamos colocar isso nos estados, né, na LDO estaduais. Objetivo. Mas nós não precisamos só de objetivo, precisamos de objetivo, de metas e de indicadores. E eu ainda tive o trabalho de pesquisar e percebi que esse comando ele está reproduzido no projeto de LDO para 2015. Então, é uma coisa que está se consolidando no âmbito federal, que sirva de espelho aqui para as administrações estaduais. Pois bem, já que a LRF não obriga que se indique esses objetivos, metas e indicadores, nós podemos buscar isso, nós que fazemos Tribunal de Contas, podemos buscar isso. Na lei específica que instituiu a renúncia de receita, desculpem, nas leis orçamentárias, olha,
o PPA não deve trazer os programas governamentais a serem implementados, vai que a gente descobre que existe algum programa governamental vinculado a essa renúncia de receita. Mais ainda, na legislação que regula a política pública ou programa governamental financiado pela renúncia, conforme eu já falei, a renúncia tem que estar vinculada a uma vontade da coletividade, a atender o interesse coletivo. E, se não encontrarmos, podemos ainda pesquisar a norma de organização do órgão gestor. Geralmente, os órgãos gestores negam, como fez o Ministério das Minas e Energias. Não, isso não é comigo, não. Mas existem regramentos que geralmente vinculam o órgão gestor à respectiva renúncia de receita. Então, vamos fazer uma auditoria operacional no órgão para ver se a gente não consegue algum controle que possa medir os resultados das renúncias de receita. Pois bem, pessoal, e agora acabou, né? Já imaginei mesmo que a minha fala seria a última, né? Já no apagar das luzes, já o povo cansado, de forma que ontem à noite eu fui para o hotel cortar alguns slides, enxugar a apresentação, de forma a perceber esse sorriso ao final da apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Conselheiro, parabéns pela brilhante explanação do senhor. A palestra de Vossa Excelência encerra com chave de ouro o 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro. Novamente, nós agradecemos a vinda do senhor ao Estado de Mato Grosso do Sul para abrilhantar o nosso evento. Eu tenho um certificado e alguns presentes para entregar, só que eu queria falar para o senhor que é uma forma simbólica para externar nossa admiração, nosso respeito e a nossa gratidão, não só pela participação do senhor hoje aqui no nosso congresso, mas por tudo que o trabalho do senhor representa para o direito público. Obrigada, conselheiro. Eu passo às mãos do senhor essa tela aqui do nosso artista plástico, uma lembrança do nosso Mato Grosso do Sul. Isso aqui também é um trabalho de artista plástico nosso, conselheiro. Não vou mexer na embalagem, que já deu para ver que é muito